Queridos, vamos ler a palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que Pedro nos ensina nesse texto? O que ele diz aqui? Ele diz que ele aprendeu algo e quer passar aquilo que aprendeu para nós. Porque ele diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não estranhe passar por dificuldade. Não estranhe ter que enfrentar problemas. Não estranhe, não ache que é algo absurdo que está acontecendo com você, o fato de você estar enfrentando problemas. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar ou para vos testar. Porque as dificuldades chegam até nós para testar de que natureza nós somos feitos. Se nós estamos preparados para lidar com elas ou não. Ele diz: não estranheis. Primeiro ele nos dá uma atitude que nós não devemos ter. Não se surpreenda porque você está enfrentando um problema. Mas eu sou crente, por que isso está me acontecendo? Mas eu dou meu dízimo, eu faço tudo certo, por que eu estou passando por isso? Não, essa não é a posição correta. Porque você está estranhando, você está fazendo exatamente o que Pedro disse para você: não estranhe. Não estranhe que você está diante de um problema para resolver. Mas qual é a atitude então se essa atitude eu não posso ter, qual é a atitude que eu devo ter? Ele diz: mas alegrai-vos. Alegrai-vos no fato de serdes participantes. Quer dizer, é muito difícil aqui, né? Ninguém faz isso, ninguém se alegra porque tem um problema. Mas é óbvio que ele está nos dando. Tenha uma atitude boa, positiva, em relação às coisas que você está passando. Olhe com fé para esse gigante que está diante de você. Não olhe estranhamente, não olhe com medo, não olhe com reclamação, não olhe com lamúria. Olhe com fé para ele. Olhe como Davi olhou para Golias: eu vou te derrotar em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a forma que nós temos que olhar para os problemas. E Pedro só aprendeu isso passando pelas dificuldades que ele enfrentou. De que maneira você tem lidado com as dificuldades que têm vindo diante de você? De que maneira você lida com os problemas que aparecem? Pensa bem, qual é a atitude que você tem diante dos problemas que você enfrenta? Porque nós temos muitos e faz parte da vida. E Pedro dá uma receita que nós não estamos acostumados a ouvir: alegre-se, seja positivo, declare fé, declare vitória, declare bênção. Muito na contramão da lógica do mundo, muito na contramão do que nós sentimos, muito na contramão do que se passa no nosso coração. Ter uma atitude de fé diante da dificuldade. Como é que eu sei que eu estou tendo uma atitude de fé? Como é que eu sei que eu estou enfrentando um problema com uma atitude de fé? Pelas coisas que eu falo, na intimidade. Não na igreja. Na igreja nós sempre temos fé. Mas na hora em que você está na intimidade da solidão do seu quarto, o que você declara? Repare nas coisas que você declara no silêncio da sua solidão ou na intimidade da sua família. Ali que nós revelamos a nossa fé. A gente começa a reclamar, começa a praguejar, começa a falar palavrão. Eu preguei aqui sobre Davi e Golias, e uma coisa que eu falei muito, pregando sobre essa situação que Davi enfrentou diante de Golias, o que nós percebemos que o exército de Israel
o exército de Israel estava apostando numa estratégia para se livrar de Golias, que é a estratégia que nós muitas vezes apostamos para nos livrar dos nossos problemas. A estratégia de ficar inerte esperando que o problema passe por si só. Mas a inércia nunca resolve os nossos problemas. Eu tenho que tomar uma atitude diante dele. Golias vinha, afrontava, e Israel ficava quieto. Aí eu imagino que a oração de Israel, quem sabe isso passa, meu Deus. Quem sabe esse gigante desapareça. Não, alguém vai ter que enfrentar o gigante. Nós crentes, muitas vezes, por termos a bênção de Deus nas nossas vidas, nós cremos que porque nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós, que nós temos um alvará para não enfrentar problemas nunca na vida. É como se a nossa fé nos desse um alvará contra os problemas da vida. E quando os problemas aparecem, mas o que está acontecendo? Deus me abandonou. Será que Deus não me ama mais? Não é nada disso. Você está apenas aprendendo a caminhar na vida. A vida é assim, cheia de dificuldades que eu vou derrubando dia a dia. Por que nós temos problemas? Por várias causas. Várias causas. Uma delas são as nossas próprias atitudes. Nós criamos muitas vezes, não sempre, nós criamos muitas vezes nossos problemas. E é bom nós termos consciência disso. Nós, muitas vezes, criamos os nossos problemas e devemos saber, presta bem atenção nisso, nós devemos saber quando é que nós estamos criando os nossos problemas. Problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas no trabalho. Nós criamos os nossos problemas muitas vezes. A Bíblia fala, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Uma palavra que, falando assim, parece muito religiosa, mas traduzindo o seguinte: o que a gente faz de coisa errada na vida, nós vamos ter que resolver depois. A dor que nós estamos enfrentando hoje, às vezes, é um desaviso lá no passado, que nós estamos colhendo hoje. Mas o que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Quer dizer, aquilo que eu faço, produz alguma coisa na minha vida. E eu tenho que lidar com isso. E é muito importante nós identificarmos os nossos erros, não para a gente ficar se culpando, enfiando, fazendo aquele processo de autotortura, como se isso fosse expiar os nossos problemas. Não é esse o objetivo de você identificar os teus problemas. O problema é, eu preciso identificar meus erros para poder corrigi-los. Isso que é importante você perceber. Se eu não identifico os meus erros, eu vou repeti-los continuamente. E vou dar sempre os mesmos problemas. Se você, por exemplo, a pessoa que gasta de forma desorganizada, se ela não identifica isso, ela vai repetir isso sempre. Enquanto não interromper esse mal na sua vida, você vai sempre colher dor lá na frente. Vai estar sempre vendendo o futuro. A pessoa que gasta desorganizadamente, sacrifica o seu futuro. Olha, há uma sabedoria nisso, porque eu percebo quanto as pessoas não... As pessoas estão enfrentando uma série de problemas, uma linha de problemas. Elas não querem olhar para si e dizer: eu sou culpado pelo menos por 5 desses 6 que eu estou enfrentando. Não fazem isso. Ficam procurando outras razões para os problemas que estão colhendo. Joga a culpa em alguém, joga a culpa no passado. É incapaz de olhar para si e falar: o problema sou eu. O problema sou eu. Mas eu vou resolver. Quando você diz o problema sou eu, sabe por que a pessoa tem medo de dizer o problema sou eu? Porque ela não sabe como resolver. Mas Deus vai jogar luz nas suas trevas. A Bíblia diz isso. O Senhor joga luz nas suas trevas. Mas primeiro eu preciso reconhecer que eu sou o problema em algumas coisas. Quem não conhece os erros
na história da sua vida, vai ficar repetindo os erros. A pessoa que está sempre caindo nas mesmas arapucas, sempre caindo nas mesmas armadilhas, sempre criando problema de relacionamento, sempre com problema na sua casa, sempre. Por quê? Porque é duro reconhecer, é duro dizer o problema está em mim, mas é isso que é duro fazer, é o começo da virada, é aí que a virada começa, quando eu chego e falo, o problema está em mim. Agora, reconheçamos que nem sempre, e aqui está um problema, né? Nem sempre o problema é você. Nós temos problemas, alguns são por nossa causa, outros não. E nós temos que ter saúde para fazer essa distinção. A gente sofre também porque a gente está no mundo mal. A gente enfrenta problemas porque nós lidamos com pessoas problemáticas. Nem sempre a causa dos problemas que você enfrenta são erros que você cometeu. Por isso que nós precisamos ter saúde para fazer essa distinção. Porque aquilo que é meu eu posso corrigir. Agora eu preciso identificar que às vezes tem problemas que são da vida, são das pessoas que nos trazem, perseguições que nós não esperamos. Nós passamos por problemas porque o mundo é um mundo caído. Diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então a criação, o mundo, está sujeita a uma sentença que faz com que o mundo seja um problema, cria problemas para nós, em vários aspectos. A natureza geme, as pessoas são complicadas. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, toda a criação geme, toda a criação sente uma dor, a gente envelhece, a gente tem um problema de saúde, a gente enfrenta neuroses, a gente tem pensamentos que a gente não entende. A natureza é assim. A natureza não é perfeita. A natureza está sob uma sentença. Ela é maravilhosa já, mas vai ser muito mais. Há sinais de beleza em todo canto, mas há sinais de imperfeição em todo canto. Isso traz problemas para nós. Olha só, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. A Bíblia está dizendo que mesmo a gente tendo as primícias do Espírito, a gente também geme com a vida. Eu enfrento coisas que eu não espero. Tem coisas que eu esperava que não fosse assim. Tem relacionamentos que eu não consigo me encaixar. Tem hora que eu percebo em mim sentimentos que me restringem, me inibem. Por quê? Porque a natureza geme. Há uma imperfeição no ar que nos atinge a todos. E não só a natureza, diz a Bíblia, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Vai ter um dia que isso vai acabar, diz a Bíblia, mas ainda não é agora. Nós estamos numa transição entre a dor e a glória. Mas a glória vai chegar na sua vida, a glória vai chegar na sua casa, a glória vai chegar na sua alma, a dor vai passar em nome de Jesus. Presta atenção nisso, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter esperança em relação a este tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de transição. Os problemas que nós enfrentamos são tempos de transição, mas nós vamos superar isso. Por isso que nós temos que ter essa atitude de bênção, de enfrentar com essa esperança na alma. Eu já falei aqui, né, que a Jussara tem uma estratégia lá no coach dela, que é
Você tem que acordar falando assim: alegria, alegria. E eu às vezes acordo brabo, né? Acordo com aquele humor santo. Aí a senhora fala: alegria, alegria. Fala: alegria, alegria. Alegria, alegria. Porque esse estado de ânimo negativo, eu posso ficar nele ou eu posso reagir a eles. É por isso que a Bíblia fala: alegrai-vos no Senhor. Porque nós somos muito subordinados ao nosso estado de ânimo negativo. Porque ele tem uma força, mas a força dele, isso que é maravilhoso. A força que o mau humor tem sobre nós, depende muito de como nós temos reagido a ele no decorrer dos anos. Quanto mais eu me entrego ao meu mau humor, mais rabugento eu fico. Agora, quanto mais eu resisto ao meu mau humor, mais ele se enfraquece. Essa é a realidade. Eu queria apontar aqui três causas dos nossos problemas. E você tem que ter saúde para identificar isso. Você tem que ter saúde para dizer: eu sou a causa desse problema aqui que eu estou enfrentando. E você tem que ter saúde para não, esse problema não tem nada a ver comigo. Você tem que ter saúde para todo mundo dizer para você: você é culpado, você é culpado. E você olhar assim, pensar assim: vou pensar. Que às vezes todo mundo diz que você é culpado e você não é. E você tem que ter saúde para identificar isso. Não são os outros que vão definir se você é culpado ou não. É a realidade que vai definir. Eu tenho que ter saúde porque isso aqui pode me ajudar a dar uma desculpa. Ah, não, a natureza geme, esses problemas é da vida. Não tenho nada a ver com isso. São três causas que eu queria apontar aqui dos nossos problemas. E é muito importante isso, gente, a gente lidar com as coisas com sabedoria, sabe? Uma é eu sou o problema. Às vezes eu não sou o problema. O problema é uma pessoa, é uma situação que eu não esperava. É um ataque maligno, porque a natureza geme, porque também o diabo age nesse mundo. Eu tenho que ter saúde para ver isso. E a terceira causa, muitas vezes as coisas acontecem conosco e nós não sabemos a razão. Aconteceu com Jó. Jó sofreu. Eu já ouvi muitas explicações para o sofrimento de Jó, mas a Bíblia não diz qual foi a causa. A história de Jó existe na Bíblia justamente para nos dizer o seguinte: às vezes coisas ruins nos acontecem e nós nunca vamos saber o motivo. Mistério. Se você for ler o livro de Jó, Jó está sofrendo e os amigos de Jó vão visitá-lo. E os amigos de Jó começam a dizer para Jó: você está sofrendo porque você errou. Você está sofrendo porque você pecou. E Jó tinha muita saúde. Jó dizia: eu sou pecador, mas esse sofrimento aqui não é porque eu errei. Esse sofrimento não é por causa de nenhum pecado que eu cometi. Eu mereço ser punido por Deus pelos pecados que todo homem merece. Mas eu estou sofrendo assim, eu sou muito mais justo que muita gente que não está sofrendo nada. Então, se o meu sofrimento é por causa do meu pecado, por que os outros não estão sofrendo? Jó dizia para os amigos dele: meu sofrimento não tem explicação. E nós queremos muitas vezes julgar os nossos irmãos nessa base. Tá vendo? Ficou doente, ficou câncer, é maldição de Deus. Tá sofrendo aí, tá vendo? Especialmente se a gente não gosta do irmão. É duro isso, né? É duro isso. Mas muitas vezes a gente vê um irmão passando: quem mandou fazer aquilo que faz? Nunca julgue a dor do seu irmão. Não sabemos jamais a causa.
Nunca julgue a dor do seu irmão, porque você não vive nas sandálias do seu irmão. Você não calça as sandálias do seu irmão. Por que ele está passando isso? Para mim parece que é isso, mas eu sou uma pessoa que julgo conforme a carne. Só Deus sabe o que está lá por trás, né? Mas embora a Bíblia não explique por que as coisas nos acontecem, nem sempre explica, nem sempre está claro, ela nos ensina como é que nós temos que reagir diante delas. Jó venceu porque ele teve uma reação, não se entregou àquele problema, não amaldiçoou a Deus, manteve a sua fé. Embora ele tenha falhado aqui e ali, porque ninguém é de ferro, embora ele tenha falado algumas coisas inadequadas, ele manteve a fé em Deus, manteve a fé na retidão de Deus, manteve a fé na justiça de Deus, embora ele não compreendesse por que estava acontecendo. A Bíblia nos diz: seja positivo diante dos problemas, tenha uma atitude de fé diante dos problemas. Esse é o teu desafio. Não murmure, não pragueje, não xingue palavrão. Seja um homem de Deus diante da dificuldade, porque a nossa maturidade vai ser julgada nesses momentos. Nós vemos os episódios da Copa do Mundo, são muito instrutivos para nós, né? O astro da seleção brasileira foi muito criticado justamente por causa da maneira como ele lidou com um problema real que ele estava enfrentando, e que não era culpa dele. Embora ele estivesse enfrentando um problema real, ele era caçado em campo, a maneira infantil como ele reagiu ao problema gerou uma reprovação, uma rejeição tremenda, que graças a Deus vai passar, ele vai superar, nós temos essa fé, mas isso mostra que a maneira como eu enfrento o problema mostra a natureza do meu caráter. Não posso enfrentar os problemas chorando, sendo criança, fazendo escândalo, entrando em desespero. Paulo fala a mesma coisa, olha só. Vamos lá em Romanos 5, verso 2, ele fala assim, vai falando da graça de Deus, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas nos gloriamos, nos alegramos nos problemas, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, experiência, ele vai falando. Quer dizer, os problemas produzem o quê? Troque paciência aqui por resistência. Os problemas treinam você a ser resistentes na vida, né? A ser resistente na vida. Vai me dando força. Sabe o que é resiliência, né? Resiliência é um termo técnico, né? O quanto o material aguenta pressão. Isso se mede em engenharia. Os irmãos aí que são engenheiros devem saber melhor do que eu. Você testa o quanto o material resiste à pressão. A vida vai começar a puxar você. A vida vai começar a puxar você. A maneira como você enfrenta os problemas é que vai te dar resistência para enfrentar os puxões da vida. Amém? Não se desespere, você vai resolver esse problema. Em nome de Jesus, você vai resolver essa questão. Sabe essa questão que está preocupando a sua alma? Você vai resolver em nome de Jesus. Tenha essa fé, tenha essa atitude, olhe para a vida dessa forma. Se te mostrares fraco no dia da angústia, olha só, a Bíblia fala isso. Se te mostrares frouxo, sem resiliência, no dia da angústia, é que tua força é pequena, diz a palavra de Deus em Provérbios 24, verso 10. Então, a diferença entre o homem, o adulto, o homem e a mulher, o adulto e a criança, é a maneira como você enfrenta seus problemas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de repetir aqui na igreja, que é a seguinte: quem murmura e reclama não cresce, e quem se faz de vítima não muda. Nós não somos coitados, nós somos filhos de Deus. Deus nos deu o talento e todo
tudo que nós precisamos para superar seja qual for o problema. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus. Temos o talento necessário para resistir, para vencer, para avançar. Amém? Nós estamos numa escola, a melhor escola, que é a escola da vida, a escola da caminhada com o Senhor. Queria perguntar para você nesta manhã: você está passando por alguns testes. Esses problemas que nós estamos enfrentando são testes. Vamos ser valentes diante dos testes que estão diante de nós. Se você for valente, você vai receber sabedoria de Deus para superar esse problema em nome de Jesus. Se você não reclamar, você não murmurar, seja adulto diante dos problemas. Deus está falando conosco. Seja adulto diante dessa questão. A saída do problema que você está enfrentando está dentro de você. Deus vai acender uma luz na tua alma e você vai sair desse beco em nome de Jesus. Você vai sair disso, querido. Tem uma coisa que eu tenho fé, que Deus abre portas. Situações sem saída, Deus mostra a saída. Mas a sabedoria que eu preciso, a luz que eu preciso, Deus derrama na minha alma quando eu enfrento os problemas com fé, com determinação, com os olhos postos em Deus. Meus olhos estão nele, não estão em Golias, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim que nós temos que caminhar. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero